meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o nosso curso, que denomina-se 7 cursos em 1. Meu nome é Agilson Gualberto e este é o nosso 8º vídeo. Pois bem, meus amigos, a partir de agora, esse curso começa a tomar uma forma mais interessante. Depois que nós já estudamos o ser humano sobre aquilo que é nato, aquilo que ele já nasceu, como nós temos apresentado os temperamentos, até nós não aprofundamos muito, mas as questões hereditárias, quando a pessoa pode ter traços de caráter hereditário. Esse é um ponto mais científico, que nós não adentramos muito nele, mas cientificamente é que todo o comportamento repetitivo dos nossos antepassados, isso vai desenvolvendo alguns genes. E esses genes fazem com que os filhos, os netos, os bisnetos também possam desenvolver esse tipo de comportamento parecido aí com o seu avô, bisavô, seu tio-avô. Isso é ciência. Nós apresentamos também sobre os temperamentos, os coléricos, sanguíneos, melancólicos e fleumáticos. Mas no vídeo anterior nós falamos sobre as necessidades, tanto as necessidades psicológicas como as necessidades fisiológicas, as necessidades físicas e as necessidades mentais, do corpo e da mente. E nós mostramos que essas necessidades também, nós já nascemos com elas. Não é algo que você escolheu, você decidiu vir ao mundo com elas. Essas necessidades é o cunho que te leva a mover. Como nós mostramos as necessidades do corpo, nós podemos numerá-las como comer, beber, defecar, ir no banheiro, satisfazer nossas necessidades, tomar banho, descansar ou dormir, sexo, são consideradas necessidades do corpo. E tem também as necessidades psicológicas, o qual podemos defini-las como liberdade, independência, aceitação social, necessidade de afeto e necessidade de autorrealizar na vida. E nós vamos entendermos que estes fatores adquiridos, que são as necessidades tanto fisiológicas como psicológicas, que o indivíduo já trazem, na medida que ele nasce e começa ali a atender e satisfazer essas necessidades, procurando uma forma de se interagir com o mundo e com as pessoas, para poder se satisfazer e realizar essas necessidades que todas já estão nele. Então nós entendemos que é a partir daí é que nós podemos vermos que poderão aparecer alguns transtornos quando uma dessas necessidades não são plenamente satisfeitas, realizadas. Essas mesmas necessidades, que é o cunho que nos leva a movermos, que nos levamos a movermos, a correr atrás, para satisfazê-las, elas são responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Essas mesmas necessidades, elas se tornam a base para que alguém também tenha um psicológico saudável. Pois quando o indivíduo não satisfaz essas necessidades, tanto as fisiológicas como as psicológicas, evidentemente, estas não realizações, estas não realizações, estas não satisfações das necessidades podem trazer ou acarretar transtorno ao indivíduo. Então é por isso que as bases de todos os problemas de transtornos podemos encontrar sempre associada a uma das necessidades que não está sendo satisfeitas, não está sendo realizadas. Essas necessidades, que todos nós já nascemos com elas, nós podemos bloqueá-las, resisti-las com a nossa vontade e até adiá-las de satisfazer elas. Nós podemos tomar essas decisões. Isto são matérias que nós vamos conhecermos mais para frente, como é que isto funciona. Mas a grande verdade é que, para que o indivíduo seja alguém feliz, satisfeito, com bem-estar, é necessário que ele satisfaça essas necessidades. Se todas as necessidades, tanto fisiológicas como psicológicas, estiverem satisfeitas, certamente o indivíduo será um indivíduo mais feliz
muito mais satisfeito com a vida. Mas quando uma dessas necessidades não estão sendo satisfeitas, ali é a base onde vai brotar todo tipo de transtornos mentais. E eu gostaria de tornar a dizer, se não for um problema neurológico que o indivíduo traz ao nascer, então nós podemos dizer que qualquer transtorno que alguém traz para ser tratado, é muito importante que você analise se todas as suas necessidades estão sendo satisfeitas, estão sendo realizadas. Porque nós podemos dizer que de uma certa forma estarão associadas com alguma das necessidades que porventura não foram realizadas, não foram satisfeitas. Então é muito importante entender quais são todas as necessidades que o indivíduo tem, aquilo que é nato, aquilo que ele já nasceu e veio ao mundo para poder satisfazê-las, seja psicológicas ou seja fisiológicas. E torno a dizer, se todas as nossas necessidades forem realizadas, satisfeitas, dificilmente terá nas nossas vidas um lugar para algum transtorno mental. Então, quando alguém nos procura, é muito bom a gente analisá-los primeiramente dentro dessas necessidades. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como é que outros fatores mentais, cognitivos do pensamento pode fazer com que essas necessidades não sejam nem mesmo compreendidas pelo indivíduo. E a não compreensão delas também poderão causar transtornos. As necessidades psicológicas, quando elas não são satisfeitas, não são realizadas, isto pode causar aquilo que nós chamamos de sintomas psicossomáticos. São problemas relacionados com a mente, que pode estar relacionado com uma das necessidades psicológicas não realizadas, que poderão causar transtornos no próprio corpo físico. Pode trazer enfermidades e pode até produzir determinados hábitos que são causadas por uma necessidade psicológicas que não foram satisfeitas. Da mesma forma, se o indivíduo tem alguma necessidade fisiológica e esta necessidade também, caso não sejam realizadas, satisfeitas, isso também podem acarretá-lo transtornos mentais. Então observa que a linha que separa o corpo e a mente, ela é muito estreita. E a mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente. E este afetar está relacionado com as necessidades não satisfeitas, não realizadas. Por exemplo, o indivíduo que tem necessidade de afeto, mas não encontrou afeto, ele pode buscar na bebida um consolo. Então podemos encontrar muitos alcoólatras que o hábito, que é uma segunda natureza, algo que nós vamos estudarmos mais na frente, onde o hábito é considerado uma segunda natureza. O hábito, muitas vezes, de beber e outros tipos de hábitos pode estar relacionado com alguma necessidade psicológica que não foram realizadas, como, por exemplo, autorrealização. O indivíduo quer estudar para conseguir algumas coisas na vida e por eventualmente ocorre dele não conseguir. E isso pode causá-lo comportamento indesejados, até maus hábitos, por uma frustração de um fracasso de não ter se autorrealizado, que é uma das necessidades psicológicas. Como nós estávamos falando, a necessidade de aceitação social, a negligência de pessoas não aceitar aquele indivíduo no grupo e o desejo dele de estar ali, e ao sentirem rejeitado, isto também poderá causar alguns problemas. Tudo isso nós estaremos aqui estudando, analisando e tentando sabermos melhor como é que isso funciona. E lembre-se, o ponto focal está relacionado tanto com as necessidades psicológicas como com as necessidades fisiológicas. Estas necessidades, elas são o cunho tanto para o comportamento que nos leva a nos agirmos. Sem estas necessidades nós não teríamos motivo nenhum de se mover, porque precisamos comer, beber, ir até o banheiro, precisamos procurar pessoas para convivermos, entretenimentos, socializarmos, precisamos
de afeto, precisamos sentir que somos pessoas realizadas, que alcançamos a nossa independência e que temos liberdade. A nossa natureza psicológica cobra isso de nós. E quando nós a ignoramos, não significa que elas desaparecem. Elas continuam dentro de nós, continuam nos provocando, continuam nos impulsionando a tentar satisfazê-las, realizá-las. Então, vou tornar a afirmar que este ponto, você como estudante de psicoterapia, que vai aprender sobre esses cursos, é bom lembrarmos que todos os traumas, os complexos que alguém possa ter, o qual nós vamos mostrarmos melhor no decorrer dos vídeos, como é que alguém desenvolve um complexo. Estas coisas, como traumas, complexo, fobias, estão estritamente relacionadas com as nossas necessidades, principalmente as psicológicas que não foram satisfeitas. E ali começa a aparecer alguns problemas de transtorno. Nós vamos também entender sobre a visão freudiana, sobre a questão da fixação. Com o tempo, vocês vão entender que mesmo a visão de Freud sobre o id, o ego e o superego, estão relacionados também com essas necessidades, tanto as psicológicas como as fisiológicas. Essas necessidades se tornam a mesma coisa que nós chamamos de instintos. São os instintos. Os instintos, é claro que é bem mais abrangente, mas os instintos também são identificados como necessidades. Porque o instinto é aquele impulso a uma direção para executar algo com o intuito de satisfazer algumas das necessidades. Isto é o instinto. Então, vamos continuar nossos estudos, prestando mais atenção, tentando conhecer melhor, sabendo que as necessidades são a base, tanto para o nosso comportamento, como as necessidades também se tornam a base onde está envolvido os complexos, os traumas, as fobias. Quando uma dessas necessidades não são satisfeitas, aí é que vem o problema. Então nós vamos entender quando, como isso pode acontecer e os problemas que isso podem acarretar. Continue conosco, que no decorrer do tempo você vai perceber como é interessante estes conhecimentos.